começando o nosso Viva Mais, o seu novo programa aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores profissionais. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês ficam sabendo, com os maiores especialistas, o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Hoje as mulheres têm casado cada vez mais, com mais idade, e tem havido muita gravidez de risco e mães de meia idade. Quais são os cuidados que elas devem ter hoje em dia? Para falar sobre gravidez e os cuidados das novas crianças, trouxemos nossos convidados. Doutora Cristina Almeida Prado, pediatra intensiva, e doutor Carlos Alberto Salles Batista, obstetra ginecologista. Carlos, nós sabemos que o pré-natal é importante. Não se discute isso, né? Mas quando é que começa o pré-natal? A gente tem falado cada vez mais, né, na gravidez de 12 meses, né? Por quê? Porque os cuidados com a mulher que quer engravidar, eles devem começar ainda antes da gestação. Pelo menos uns 3 meses antes, para que essa futura mãe possa consultar, fazer exames de sangue, ver se tem necessidade de algum tipo de vacinas serem feitas antes dela engravidar. Por exemplo, vacina da rubéola. Eu tive rubéola numa das minhas gravidezes, foi um susto bem grande que me deram ter feito esse preparo aí. Vacina de hepatite, colocar em dia até a vacina antitetânica, são coisas que a grávida pode fazer antes de engravidar. Assim como o uso de algumas vitaminas, como ácido fólico, que são medidas que a gente faz antes da mulher engravidar, que evita alguns problemas de malformações no bebê. Então, o ideal é que antes de engravidar, numa gravidez que é planejada, porque nem sempre isso acontece, que vá, consulte o seu ginecologista, o seu futuro obstetra, e que faça exames, que faça uma consulta pré-natal. Aí, coisa boa saber que hoje, 3 meses antes tu vai, porque na minha época, tu imagina, né? Minha filha tem 23 anos, a gente não sabia disso, tu vai 3 meses antes, começa já a tomar as medicações, né, doutor Carlos? Para preparar. Tu vai preparando para que o neném não tenha malformação? Isso, por exemplo, assim, algumas malformações que a gente chama de malformações do tubo neural, a gente consegue evitar, né, com o uso do ácido fólico. Então, são medicamentos simples que toda mulher tem. Para que a mãe não tenha anemia, para que a mãe não tenha outras doenças durante a gravidez? Exatamente. E são medidas que estão disponíveis até no Sistema Único de Saúde, né? Então, não é só aquela paciente que tem acesso a um plano de saúde, a um médico particular. No próprio Sistema Único de Saúde, a rede pública também dispõe desse tipo de atendimento e cuidado para aquela mulher que quer engravidar, né, que quer se tornar mãe. Tá, e aí ela engravida, ela faz esse preparo durante esses 3 meses, tá? Com muita sorte ficou grávida. Todo mês tem que ir ao ginecologista? Boa pergunta. A gente conta a gravidez em semanas, né? As pessoas geralmente contam a gravidez em meses. Uma gestação tem em torno de 40 semanas, né? As consultas, a princípio, num pré-natal, que é um pré-natal de baixo risco, um pré-natal que é normal, normalmente elas são mensais até completar ali em torno de 30 semanas, que daria uns 7 meses. Aí das 30 semanas até as 36 semanas, as consultas elas são de 2 em 2 semanas. E naquele último mês, as consultas são semanais. Tem situações em que a grávida precisa ser vista com mais frequência, né? Porque tem algum problema na gravidez ou porque está sentindo alguma coisa anormal e a gente, às vezes, reduz o intervalo das consultas quando necessário. O nenenzinho está pronto para nascer nas 40 semanas? Antes, assim, a partir das 37 semanas, o bebê pode nascer. Então, o período ali de 37 a 40, 41 semanas é o período que o bebê pode nascer. Nessas consultas assim, mensais, né? Quais são os exames de rotina? O que é considerado indispensável? Porque a gente sabe que hoje em dia existe uma gama muito grande de exames, desde que a pessoa tenha a possibilidade de pagar, né? Tem alguns convênios que não permitem, outros convênios que permitem. Eventualmente, quando o paciente tem condição de fazer um acompanhamento mais rígido, vamos dizer assim. Quais são os principais exames que a grávida tem que se preocupar até as 30 semanas? Ali no início da gravidez, na primeira consulta de pré-natal, a gente pede uma ecografia. Essa ecografia serve para quê? Para a gente confirmar o tempo de gestação. Às vezes acha, menstruei lá no dia tal, e às vezes a ovulação acontece no período posterior ao que normalmente aconteceria,
e o cálculo da grávida não está correto. Então, essa primeira eco, quanto mais precoce ela for feita, melhor, até para a gente datar a gravidez, dizer quanto tempo ela está de gestação. Essa ecografia, ela tem quanto por cento assim, de certeza que, de eficácia, vamos dizer assim? Porque dá a data bem certinha. É uma data presumida. Né? Quanto mais precoce, mais cedo na gravidez ela for feita, menor a margem de erro. Então, uma ecografia que ela é feita ali bem no começo, 6, 7, 8 semanas, a margem de erro é de dias. Quando essa ecografia ela é feita ali mais em torno ali de 12, 14 semanas, a margem de erro já pode se aproximar de uma semana. Se a primeira ecografia que a gestante faz é lá com 30 e poucas semanas, a margem de erro pode ser até de 3 semanas. Por quê? Porque no início da gestação, os bebês eles têm um crescimento que ele é mais ou menos homogêneo. Todas as mulheres, né, acabam desenvolvendo bebês mais ou menos semelhantes. Depois, por influências nutricionais, genéticas, até placentárias, os bebês crescem mais ou crescem menos. Então, vai ter uma margem de erro quanto mais avançada tiver a gravidez. Então, a ecografia é um exame que se faz mensal? Não necessariamente, sim. Do ponto de vista de diagnóstico médico, não é necessário fazer a ecografia mensal. Às vezes se faz mais para a mãe ver o bebê. Curiosidade. E tem algumas ecografias que são essenciais durante a gravidez. Se você tem acesso a um aparelho de ecografia e tem condições de fazer mensal, ainda melhor. Mas assim, como exame exatamente necessário, né, que seja precisamente necessário durante a gravidez, não precisa. A gente precisa uma ecografia inicial, lá no início da gestação, em torno de entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, a gente faz uma ecografia que a gente vê alguns riscos para o bebê ter malformações tipo síndrome de Down, trissomia do 13, do 18, que são síndromes genéticas. Então a gente mede a espessura da nuca do bebê. Então a prega da nuca do bebê, nesses bebezinhos que estão se desenvolvendo e que tem uma chance maior de desenvolver, por exemplo, a síndrome de Down, ela é maior, é mais espessa. Então, a presença do osso do nariz do bebê também nos diz que esse bebê tem maior ou menor chance de ter uma alteração genética. Esse exame é importante dizer que ele não é diagnóstico, assim, uma gravidez... É um coadjuvante. Exatamente. Que apresente ali um bebê com uma prega nucal mais espessada, não quer dizer que aquele bebê vai ter uma síndrome de Down. Assim como o contrário também é verdade. Uma prega nucal normal não quer dizer que o bebê não tem síndrome de Down. Ele estima o risco. Então, assim, a chance de uma mulher ter um bebê com síndrome de Down com 20 anos, ela é X. Se essa mesma mulher tiver uma prega nucal normal, a chance é muito menor. Se essa prega nucal for mais espessada, a chance é maior. Tem exames que a gente faz ali em torno da 22ª semana, que é uma ultrassonografia, uma ecografia morfológica, que a gente faz uma revisão da anatomia do bebê, ver se todos os órgãos estão formados, está tudo se desenvolvendo adequadamente. Em torno entre 22, 26 semanas, a gente faz uma ecografia do coração do bebê, que é uma eco que as mulheres não gostam muito porque não aparece o bebê, aparece só o coraçãozinho, mas é importante para detectar malformações estruturais no coração do bebê. Mas importante pra caramba, né? 2 semanas atrás a gente teve um caso assim, uma gestante que fez o diagnóstico ainda no pré-natal, então a gente já sabia que o bebê tinha uma malformação cardíaca, então o parto dela foi todo planejado junto com a UTI neonatal, com o pessoal da UTI cardiológica, com o cirurgião cardiológico pediátrico, tudo para esperar aquele bebê que estava nascendo, que a gente sabia que já tinha uma malformação cardíaca. A gente tem visto isso muito em programa de televisão e alguns documentários e tal. É muito frequente ou tem aumentado a incidência de cirurgia intrauterina ou isso mais ou menos se mantém de uma forma muito, muito particular? É uma coisa muito... No nosso meio, ainda aqui no Brasil, Porto Alegre, ainda é uma coisa que está muito incipiente ainda, né? Mas se faz isso no exterior, em centros mais avançados, algumas coisas se consegue resolver, mas sempre é uma grande notícia, né? Não é uma coisa que é corriqueira ainda, né?
Deixa eu te fazer umas perguntas assim que muitas mãezinhas grávidas que estão assistindo devem fazer, tá? A gente esteve falando há uns dias atrás sobre cabelo. E se falou sobre pintar o cabelo quando está grávida. Pode ou não pode? Quando eu estive grávida, não podia pintar o cabelo. Ainda? Pode ou não pode? É mito ou verdade? É um mito, assim. Esse é um mito muito frequente, às vezes, entre os próprios médicos, né? Essa coisa de pintar ou não pintar o cabelo. Tem um serviço, que é um serviço muito interessante, que tem no Hospital de Clínicas, que chama SIAT, que é o Serviço de Informações sobre Agentes Teratogênicos. O que é isso? É um serviço que presta informações para a classe médica e até para as pessoas leigas sobre a influência de substâncias e medicamentos durante a gravidez e como aquilo pode afetar o feto. Um tempo atrás eu pedi um estudo para o SIAT justamente sobre isso, sobre tintura de cabelo, produtos de permanente, alisamento, e eles revisam a literatura médica mundial e mandam um estudo. E assim, não tem nenhum trabalho publicado na literatura mundial que mostre que tintura de cabelo possa causar algum tipo de dano para o bebê. Inclusive aqui no Brasil nós estávamos tendo um problema com uma conhecida que não podia trabalhar mais no salão porque ela tinha ficado grávida, tinha uma confusão toda, e eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui pintar meu cabelo, qual não foi minha surpresa? Que a menina que estava pintando meu cabelo ia parir dali 2, 3 semanas. Estava lá barrigudinha pintando meu cabelo. Falei, que engraçado, no Brasil não pode, aqui a menina grávida está pintando meu cabelo. Realmente, então isso é mito. Pode pintar o cabelo grávida? Pode. Uma coisa que é importante falar assim, sobre isso é a exposição a agentes tóxicos voláteis, né? Então, assim, se tu trabalha num ambiente em que tem muito agente tóxico, que ele é muito volátil, e tu fica exposta com aquilo ali o dia inteiro, e a mãe acaba se intoxicando, isso sim pode prejudicar o bebê, né? Então, a exposição constante e frequente a produtos voláteis e tóxicos pode intoxicar a mãe e aí ter alguma consequência sobre o bebê. Cuidar com isso. Mas pintar o cabelo, nenhum problema.